Que presença, né, meus irmãos? Como é bom adorar o Senhor. Como é bom exaltar o nome do Senhor. Estava ali olhando para a igreja e o Senhor me fez raciocinar ali. E muitas das vezes a gente olha para a igreja e vê as famílias reunidas, vê pai, vê mãe, vê os filhos. E ele me fez lembrar da minha e eu falei assim, a minha não está aqui. Muitas das vezes eu pensei em desistir por causa disso, porque eu sou sumo sacerdote do meu lar. E minha esposa e minha filha não estão aqui juntamente comigo. Mas o Senhor me fez lembrar, é a presença. É só pela graça. É pela graça que eu não consigo afastar da presença do Senhor, porque isso me faz bem, isso é tão gostoso sentir a presença de Deus. Como um culto igual hoje, você sair daqui transformado com a presença de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que se João chama Pedro e Pedro não quer evangelizar, João vai a si mesmo. Então, se minha esposa não quer vir, eu tenho que continuar, porque tem que ter um guerreiro guerreando na batalha. Então, o Senhor me traz isso na lembrança. E eu sinto dentro de mim a presença de Deus, como é real aqui nesse lugar. No meu serviço, rapidamente, só para os irmãos entender um pouco. No meu serviço esses dias, semana que acabou agora, que inicia hoje, uma semana. O meu chefe, fazendo um DDS, ele falou que tem um rapaz lá chamado Pedro, até falei dele aqui já dei testemunho aqui já dele. E eu cheguei ali naquele lugar ali, ele ficava afastado dos outros, ficava isolado, ele não tinha muito contato com as pessoas. E eu chegando ali, nós começamos a conversar e começamos a criar uma amizade, e ele veio aproximando, e ele via que eu também não ficava no meio daquele pessoal ali, o pessoal sentava ali na hora do almoço, e eu me afastava um pouco, ficava mais afastado, e ele ia chegando. E ele já só ficava isolado, e ele foi chegando. E ali ele foi se abrindo comigo. Ele se abria e falava que estava desviado, e a esposa dele caminhando para a igreja, e ali nós começamos uma amizade pura, e onde eu estava, ele estava. Tanto que o pessoal da fábrica, você sabe como é que é o pinhão, né? O pessoal fala pinhão, né? Você sabe como é que é pinhão? E pinhão começou a falar, uai, você está tendo um caso com Pedro? Eu falei, estou tendo um caso com Pedro, um caso muito sério. Então aquele pessoal viu que eu não dei muita ligança para isso, e nós continuamos. O caminhão dele quebrava, ele pulava ali no meio, e nós ficávamos andando junto para cima e para baixo, e o patrão de olho falava, uai, Pedro não afasta de Gilvan. E nós vamos para o refeitório, eu sentava em uma mesa, Pedro ia lá para a minha mesa e sentava lado a lado comigo ali, era junto. E o pessoal, como é que ele consegue? E o pessoal não brincava com Pedro, porque Pedro é ignorante, rapidinho, ele é explosivo, ele começava a discutir, tanto que ele já vinha tanta discussão com muitos pessoal ali, e eu brincava com ele, e tem um tal de João Paulo lá e fala assim, como é que você consegue brincar com Pedro nessa brincadeira, nesse tom, e ele não fica irado com você? Eu falei, é porque eu entendo o Pedro, eu conheço o Pedro. Hoje o Pedro caminha, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, com a sua esposa, para a igreja, por uma conversa que nós tivemos. Hoje o Pedro anda lado a lado. Hoje o Pedro está com um convite lá especial para me mandar esse convite para mim comparecer na igreja dele, para um congresso que vai ter lá, e eu fico muito alegre com isso. E esses dias no DDS, o patrão chegou no DDS falando lá sobre segurança. Ele falou que Pedro não entrosava com ninguém. Hoje Pedro tem diálogo até com o patrão. Pedro dialoga hoje. Pedro conversa. E ele fala, foi graças ao seu conselho que eu estava ali, você estava ali conversando com ele ali do lado, e eu ficava só escutando você dando conselho para ele. Graças ao seu conselho, eu falei, não é de mim, é do Senhor, que eu seja usado nessa terra, e é por esse momento que nós continuamos seguindo na caminhada, porque nós vemos que estamos no caminho certo, está tendo efeito do Espírito Santo, o Espírito Santo está nos ajudando, nos usando para fazer a obra do Senhor lá fora. E é nesse acontecimento que nós prosseguimos para o alvo, que é Cristo. Por isso que nós não paramos, nós seguimos em frente. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo a palavra para que os irmãos possam tomar assento. Se encontra lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23.
Amém? Romanos capítulo 6, versículo 23 vai falar assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podeis se assentar. Hoje eu vou clicar na tecla de ser fiel ao Senhor. Quando nós vamos ler a Bíblia, ser fiel é você agradar aquele que tu serve. Ser fiel é você fazer a vontade daquele que você serve e falar não para as bandejas, para as coisas do mundo, para as coisas que são oferecidas para ti e que não agrada aquele que você serve. Ser fiel, nós temos que seguir em um caminho, e a palavra de Deus vai ser bem clara, que vai falar que a porta é estreita, o caminho é estreito. Se o caminho é estreito, eu entendo, na minha casa lá tem um corredor que ele é estreito, e eu não posso fazer muito movimento ali naquele corredor, eu tenho que entrar conforme o corredor me cabe ali. Então, quando nós falamos de caminho estreito e porta estreita, nós temos que ir conforme você passa na porta, conforme aquele espaço te pede. Então nós temos que ir não de nossa forma, porque o ser humano ele quer ir balançando o braço, jogando o braço para um lado, pulando, dando estrelinha, dando cambalhota, e o caminho estreito não é dessa maneira. O caminho estreito você tem que andar em retidão, você tem que andar conforme o espaço te cabe lá dentro. Então quando nós entendemos isto, nós trazemos para a nossa vida que nós temos que andar conforme o Criador manda, não conforme a minha vontade, não conforme o meu querer, mas conforme o Senhor te pede. E o Senhor te pede para que você ande fielmente aos seus caminhos. E nós podemos ver que pessoas que foi fiel ao Senhor, teve recompensa do alto, teve recompensa da parte de Deus, que Ele vai falar que você não trabalha em vão para o Senhor, seu trabalho tem recompensa. Então nós podemos ver que teve um acontecimento na Bíblia que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós podemos ver que Nabucodonosor vai mandar construir uma estátua e ali vai pedir para que quando a trombeta tocar, aquelas pessoas se prostam à estátua. Quando nós prostamos algo, nós se dobramos para algo, nós estamos falando em palavras. Nós estamos falando em gesto, mas em palavras nós estamos falando, você agora é o meu Senhor. Eu agora te sirvo, quando nós prostamos a algo. E nós vamos ver a palavra de Deus, que a Bíblia vai falar que somente ao Senhor você prestará culto, somente ao Senhor você vai ser fiel. Então nós podemos ver que o quê? Que quando Sadraque, Abednego e Mesaque vai fazer isso, ele vai ficar em pé. Quando a trombeta toca, eles permanecem em pé. Então nós vemos aquelas multidão toda se prostrada à estátua, mas tem 3 que permanecem de pé, tem 3 que ainda ficam de pé. Então muitas pessoas vão apontar e falar que ele não se dobrou à estátua. Então Nabucodonosor vai chamar ele, vai explicar e vai falar assim, toca de novo a trombeta. Então a trombeta vai tocar de novo, mas ele permanece sendo fiel ao Deus vivo. O que eu quero trazer aqui para você, não tinha garantia de nada que Sadraque, Mesaque e Abednego ia ser salvo, mas ele tinha garantia de uma coisa no seu coração, porque são pessoas que estudavam da época. Ele estudava com Daniel, seu amigo, e seu amigo ensinava que o Deus vivo livra aquele que permanece sendo fiel. Hoje nós estamos estudando aqui que aquele que permanece fiel vai ser salvo por Cristo Jesus, porque o Senhor ele não vai garantir que tem uma vida eterna para mim e para você, mas para aquele que permanecer até o final, mesmo sabendo que diante de ti está a morte. O Senhor Jesus Cristo hoje, como a pastora falou aqui, que Lázaro tinha morrido, mas o Senhor veio e ressuscitou. Quem me garante isso, que há 4 dias que o corpo está ali sepultado, volte à viva? Somente Jesus Cristo, o Cordeiro que foi fiel, o leão da tribo de Judá, que Ele garante para que você tenha a vida eterna, e Ele cumpre isso na sua vida. Então nós vamos ver esses 3 homens, eles permanecem de pé. E quando toca novamente a trombeta, ele permanece de pé, e Nabucodonosor fala assim, aquece
a fornalha 7 vezes mais. Então aquele homem, ele não se amedronta, não fica com medo, não tem medo dentro de si, porque aquele que ele serve é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo ele sabendo que o fogo podia te consumir, mas ele permaneceu fiel, ficou até o final. Então nós perguntando, qual é a sua recompensa? Sadraque, Mesaque e Abednego. A recompensa de Sadraque, Mesaque e Abednego é entrar dentro de uma fornalha 7 vezes mais quente, e o fogo não te consumir, e ainda por cima, o Filho do Deus vivo entra lá dentro, e começa a ficar lá dentro com ele. O que é que o Senhor está falando para mim e para você hoje, nessa noite? Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá contigo, lado a lado. Se você entrar na fornalha, o Senhor está lá dentro. Se o fogo te consumir, você pode ter certeza que o Senhor estará te esperando no seio de Abraão, para ter uma vida eterna diante dele. Mas para isso nós temos que permanecer fiel até o fim, mesmo nós sabemos que a morte está diante de ti, mas permaneça fiel. Paulo e Silas vai ser fiel ao Senhor, mesmo fazendo a obra do Senhor. Aquelas pessoas vêm e o prendem, e a Bíblia vai falar que bateu em Paulo e Silas, mas ele se encontra na prisão. Ele se encontra preso por ter feito a obra do Senhor, feito coisa certa, mas eles são presos mesmo assim. Muitas pessoas estão parando pela caminhada, porque achando que está fazendo a coisa errada, e fazendo a coisa certa, mas vem uma avalanche, vem uma tempestade sobre a sua vida, e ela fala, vou parar por aqui, porque eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Porque está vindo só luta na minha vida. E nós aprendemos com a palavra de Deus. Ei, permaneça fazendo a obra de Deus, porque a árvore que dá bom fruto, essa é a apedrejada. Vem luta para a sua vida, mas permaneça no caminho da presença de Deus. Paulo e Silas estavam fazendo uma coisa certa, mas estava vindo uma avalanche na sua vida, estava vindo luta na sua vida, e ele não parou, permaneceu adorando e exaltando o nome de Deus, e ele contemplou a sua recompensa. Que veio um terremoto, balançou o cativeiro, ali as correntes caiu por terra, e ele viu o agir de Deus. Mas por quê? Porque foi fiel ao Senhor até o fim. Nós temos que ser fiel. Moisés e Elias, Moisés vai ser fiel ao Senhor. E muitas pessoas falam que Moisés desobedeceu a Deus porque bateu na rocha. Realmente. Mas pensa comigo, uma vida praticamente toda obedecendo ao Senhor. Por causa que ele desobedeceu ao Senhor nenhuma, será se ele pereceu? Eu te provo em 3 passagens bíblicas que o Senhor não deixou Moisés perecer. Lá em Mateus 17, do 1 ao 13, em Marcos 9, do 2 ao 13, em Lucas 9, versículo 28 ao 35, vai falar que Jesus subiu ao monte e chamou Pedro, Tiago e João, e vai falar que ele desconfigurou, a sua face ficou como o sol, e apareceu Moisés e Elias de seu lado falando com ele. Aí eu te pergunto, onde é que está Moisés, que a pessoa fala que ele pereceu? Ele se encontra na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então tem uma vida fiel diante de Deus, tem recompensa para mim e para você. Vale a pena você dizer não para as coisas do mundo e falar sim para as coisas de Deus, permanecer no caminho. Nós podemos ver também que Estevão também, que grande recompensa que Estevão teve. As pessoas ali, a Bíblia vai falar que as pessoas estavam tão bravas que estavam dando ranger de dente. E Estevão ali falando a palavra de Deus. As pessoas com pedra na mão, e Estevão ainda falando a palavra de Deus. Muitos falam assim, nós vamos matar Estevão, Estevão está falando da palavra de Deus. Muitas pessoas estão correndo, estão se escondendo. Estão falando assim, eu não posso mais falar essa palavra, porque essa palavra é dura. E as pessoas vão ficar com raiva de mim, que fique com raiva de você. Mas a palavra de Deus, ela tem que permanecer firme e forte nas nossas vidas, e nós temos que falar ela.
Muitos profetas de Deus estão se escondendo, pastor, não estão mais falando a verdade. Estão assim, não, vamos massagear o ego. Vamos falar essa palavra aqui, que essa palavra vai ser dura. Não, não é assim. Estevão mesmo diante daquela multidão, com pedra na mão e a morte diante de ti, ele está falando a palavra de Deus e dizendo: Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo para salvar eu e você. Então aquelas pessoas rumam pedra em Estevão. Estevão está perecendo, mas Estevão vai ver o céu aberto. O Espírito de Deus estava com ele, e fritou os seus olhos, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava sentado à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Então que grande privilégio, a pessoa está perecendo, mas falando da palavra de Deus, e vê o céu aberto. E vê o céu aberto e vê que Jesus está em pé. Se eu entendo que Jesus está sentado à direita de Deus e ele está em pé, é porque alguém vai chegar. Como alguém chega aqui e vai cumprimentar o presbítero nesse volta, o presbítero nesse volta levanta e cumprimenta. Então Jesus Cristo levanta e fala: vem, Estevão, eu estou te esperando. Você foi fiel até o fim. Venha, Estevão. Então isso é recompensa para mim e para você. Vale a pena sim eu pregar a palavra, mesmo no tempo difícil, mesmo fazendo um decreto, como está quase saindo aí, já que nós não podemos mais pregar a palavra dura. Mas a palavra dura tem que ser pregada, a palavra dura tem que ser dita, a verdade tem que ser dita, porque o inimigo, ele começou o mundo, começou a destruir por mentira. E lá em Apocalipse vai falar que ele vai terminar com mentira. Então permaneça sendo fiel, fala a verdade, doa que doer. Pessoa pode ficar triste com tu? Pode. Mas tenha certeza que Deus vai se alegrar no profeta. E ele vai falar assim: ali eis um profeta meu, que o que eu mando falar, ele fala, e não amedronta, e não volte atrás, mas sim ele fala a minha palavra. Isso é ser fiel, é agradar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver que Jesus Cristo, aqui na terra, ele faz 3 promessas. Quando Jesus Cristo está aqui na terra, ele faz 3 promessas. A primeira promessa, ele falou que edificará a igreja. Ele cumpriu essa promessa? Ele cumpriu essa promessa. Ele edificou a sua igreja. A segunda promessa, Jesus Cristo vai falar que ficais em Jerusalém, até que do alto revestir a promessa que de mim ouviste, porque sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele cumpriu a promessa? Ele cumpriu essa promessa. Então a terceira promessa, ele vai falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, vou preparar lugar, e verei outra vez, e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa eu estou esperando, e essa promessa você também tem que esperar, porque Ele é fiel para cumprir. Ele vai voltar outra vez, mas somente para aqueles que permanecer até o final, aquele que perseverar até o final, aquele que permanecer fiel ao Senhor, aquele que dizer não às coisas do mundo, aquele que somente falar a palavra do Senhor, falar a verdade, pregar o evangelho de Deus com sinceridade, com verdade. É isso que agrada. E muitas das vezes nós estamos pegando nosso tempo e perdendo nosso tempo com o celular. Muitas das vezes nós estamos sendo fiel ao nosso celular, e nós estamos sendo fiel à televisão, e não estamos sendo fiel a Deus. Estamos dedicando ao nosso tempo muitas das vezes ao celular, muitas das vezes à televisão. E cadê o tempo de Deus? Nós temos que ser fiel ao Senhor. Levanta, bota seu joelho no chão, fala primeiramente com o Criador, deixa o celular de lado, depois você pega ele e dá uma olhadinha, mas primeiro fala com Deus, fala assim: Deus, vai começar um novo dia, eu vou me levantar, mas que eu levante na presença do Espírito Santo de Deus. Isso é ser fiel, isso é para mim. Essa palavra está doendo aqui, em mim primeiro,
Porque muitas das vezes, quando nós levantamos no nosso lar, nós pegamos primeiro o bendito do celular. Isso é bom, é benção, mas nós temos que saber usar isso. Nós temos que saber manusear isso daqui. A televisão, a Babilônia que está na nossa casa, nós temos que saber usar ela também. Lá em Eclesiastes vai falar que tudo tem o seu tempo determinado. Então tem que ter o tempo de assistir a televisão, mas tem um tempo de você ter um momento com o seu Criador. Então reserve, hoje é o dia. Não deixe para amanhã não, vou começar hoje, ter um tempo com o Senhor, ser fiel ao Senhor, ao meu tempo. Eu vou ter um tempo disponível para o Senhor, vou consagrar esse tempo aqui para que eu possa falar a mente com o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ser fiel ao nosso tempo, consagrar o nosso tempo. Não deixe para amanhã, comece hoje. Fala assim, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Fala assim, não, vou começar de hoje, tal hora, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com o Criador. Porque quanto mais você fala com o Criador, você cria intimidade com o Senhor. E quanto mais eu crio intimidade com a pessoa vai chegando, vai encortando. Daqui a pouco você está andando lado a lado, mão a dado com aquela pessoa. Então isso é com o Senhor também. Quando nós criamos intimidade com o Senhor vai chegando. Nós vamos chegando à presença de Deus. E daqui a pouco você está andando lado a lado com o Criador, com o Espírito Santo de Deus, porque você tem uma intimidade com o Senhor. Muitas das vezes você dobra o seu joelho, imediatamente o Senhor ouve a sua oração. É o que? Intimidade com o Senhor. É entrar na presença de Deus. Esses dias, eu botei uma bênção, uma resposta de Deus, à venda. Aí eu vim para o culto aqui como se nada tivesse acontecendo. Foi tão engraçado, eu sentei ali simplesmente. E ali quando começou o culto, Deus falou justamente comigo ali, que eu chego a baixar a cabeça. Que o Senhor falou assim, a resposta daquela oração, Ele me fez lembrar, voltou lá atrás. A resposta daquela oração, você lembra? Que você passou em tal lugar, você até murmurou, mas chegou mais na frente, você orou e pediu. Quando você chegou lá em cima com o caminhão, o seu telefone toca, e a bênção que você me pediu 2 minutos lá atrás, chegou na sua vida, e agora você está botando ela à venda. Eu cheguei em casa, peguei meu celular e tirei a resposta do Senhor diretamente de venda. Fui ajeitar a resposta do Senhor. Falei, não, vou ajeitar ele, vou cuidar bem dele, né? Porque ali foi uma resposta de Deus. E muitas das vezes nós estamos pegando a resposta de Deus, vendendo, dando, doando. E não é bem assim. A resposta de Deus é para que você lembre daquele dia de angústia. Você viu que Deus é Deus na sua vida. Deus é fiel, mesmo nós sendo infiel, Deus continua sendo fiel na minha e na sua vida. Então vale a pena eu ser fiel, vale a pena eu prosseguir nessa caminhada, vale a pena eu falar assim, ei, mesmo que a adversidade, mesmo que a luta, mesmo que a perca, porque nós perdemos ente querido e dói muito, dói bastante. Nós perdemos bem material, dói demais. Mas o Senhor está falando aqui, vale a pena permanecer fiel. Porque aquilo que foi tirado, eu restituo. A ferida, eu cicatrizo. E eu deixo você novo de novo. Quem tem esse poder somente o Senhor Jesus Cristo. Mas para que esse poder chegue na minha e na sua vida, nós temos que ser que nem Jó. Permanecer fiel, permanecer adorando, permanecer exaltando o nome do Senhor. A luta está aí, está aí. Vai vir tempo difícil? Vai vir. Mas tenho uma certeza, que os tempos difíceis vai vir? Vai. Eu vou passar por ela? Vou, se eu permanecer fiel. E mais na frente tem o que para mim? Que eu vou permanecer fiel. Tem a vida eterna. E lá Ele vai garantir para nós, que nem olho, nem ouvido viu, e nem desceu para o coração do homem o que está preparado para aqueles que permanecer fiel. E lá não terá choro nem luto, não terá morte, só terá alegria. Lá não terá sol, porque a sua glória ilumina a cidade. Lá você vai viver juntamente com o Senhor. Vale a pena? Vale. Você vai dizer sim para as coisas do mundo? Se quiser dizer sim, você pode dizer sim. Você tem um livre-arbítrio. Você pode até dizer sim. Mas tenha certeza que você vai perder uma cidade linda que o Senhor preparou para ti. Dói, dói.
Tem hora que nós fica isolado, fica. Tem hora que nós fica reservado, fica. Nós vemos outras pessoas sorrindo, alegres, se entrosando, conversando, falando piadinha. É ruim, você quer entrar lá no meio? Quero, mas você é diferente daquele lá. Você é luz, tem alguém te observando. E o bom testemunho é a pregação maravilhosa. Que a pessoa tem que chegar e falar para você e falar assim: eu quero ser igual a você. Eu quero ser cristão. Porque você é diferente. Você, quando eu olho para você, a luz se resplandece. Você tem gosto. Você tem sabor, porque você é o sal dessa terra. Então vale a pena ficar reservado. Tem hora que eu fico meio reservado no meu serviço e vejo aquelas pessoas, todo mundo conversando. E fico assim: meu Senhor, o que é que estou fazendo aqui? E ele fala: só minha presença te basta. Somente a minha graça te basta. Então vale a pena sim você ficar um pouquinho isolado, ficar na presença do Senhor. Nós falamos isolado porque nós não estamos com os olhos abertos para ver os anjos do Senhor ao redor de você, cuidando de ti, conversando, naquela alegria. Aquela alegria que aquelas pessoas estão tendo ali, pode ter certeza que você tem ao seu redor. Muitas das vezes, comigo mesmo, nós estamos sozinhos em um canto, nós pegamos, sorrimos sozinhos, falamos sozinhos, né? Como na vez aqui, quando eu estava na Britacal, o pessoal chegou de mim e falou assim: você é doido, você conversa sozinho. Eu falei assim: você não sabe com quem eu estou conversando. O Espírito Santo está aqui de meu lado e eu estou entrosando com ele. E eu tenho disso, de entrar no caminhão ou na máquina que eu estou trabalhando e falar: entra aqui, Espírito Santo, aqui cabe o Senhor também. Entra aqui, vamos trabalhar junto. Então, muitas das vezes, pode pegar eu conversando mesmo, mas estou conversando, tenho certeza, que é com o Espírito Santo de Deus. É com o Senhor. Então, eles nos seguem, que a palavra deles nos garante que ele dará ordem aos seus anjos para que fiquem ao seu redor. E eu tenho certeza que eu converso com ele e ele me ouve, que muitas das vezes a minha bênção chegou. Amém? Então vale a pena ser fiel, meus irmãos. Essa é a palavra que eu vos trago para o seu coração, e que a presença de Deus nunca saia do seu coração. Permaneça na presença, porque Deus é fiel. Permanece firme na presença de Deus. Venha doente, venha cansado para a presença de Deus, porque aqui eu tenho certeza que você vai encontrar força, vai encontrar vigor para continuar na caminhada. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.